Reunião com o prefeito Eduardo Paes que tivemos na sexta-feira. Eu postei no Instagram, muita gente comentou, muita gente mesmo, bastante curtida, muita interação, algumas pessoas criticando, outras elogiando. Eu queria trazer um pouco aqui, o Henrique foi comigo, então primeiro com o Eduardo outras vezes, mas acho que foi a sua primeira. E aí, o que você achou do Dudu? Um pouco do personagem que ele vende pra fora no pessoal ali, extrovertido, falante, fala o que der na telha, e a gente trouxe um pouco aí dos principais assuntos da política municipal de 23, falamos um pouco do cenário do Rio de Janeiro e também do estado do Rio como um todo. Foi bem interessante, até falei com o Pedro depois da reunião que foi uma aula de política ali, né? Um cara, né, que é pela quarta vez prefeito do Rio, que já tem... Terceira? Vai disputar a quarta. É verdade. Terceira vez prefeito do Rio, já tem uma vivência política de muito tempo. É interessante de entender essa outra perspectiva do executivo. Tem um orçamento gigantesco nas mãos, tem que ali tomar decisões complexas e que a gente tem que ficar em cima e cobrar que tem uma postura correta. Enfim, foi bem interessante. Acho que até vou abrir aqui pra pergunta, se alguém quiser perguntar algo do Eduardo, mas algumas curiosidades de bastidores, né, dentro do que também dá pra conversar, porque ele próprio, natural da política. Até uma pessoa comentou no meu Instagram, a conversa de vocês deveria ser gravada e deveria ser disponibilizado. Eu falei, olha, eu sou 100% a favor da transparência, mas tudo tem um limite, no sentido de que nós somos políticos e mesmo dentro de empresa, imagina a loja Americanas é um péssimo caso que acabou de colapsar, né? Mas imagina aí Casas Bahia discutindo uma estratégia de crescimento, uma estratégia de compra de loja. Não, vamos comprar aquela outra rede e tudo mais com um outro grande player. Então o Eduardo, naturalmente, como político do tamanho que ele é, ele muitas vezes vai falar de estratégias dele, de tentar ter maioria dentro da Câmara, do que ele pensa em fazer em 2024, quais partidos ele faz questão de ter na base dele, quais ele supostamente não faz, sempre sabendo que é um político que pode estar mentindo, né? Sim. Então, às vezes, ele vai virar e falar, não, eu preciso muito do União Brasil na minha base. E falando aqui de algo que saiu na imprensa, preciso muito do União Brasil por causa de ABC. Eu não vou, imagina, né? Se a gente tem uma reunião gravada, ele não vai me dizer os motivos pelos quais ele quer aquele partido na base dele. E nem quer dizer que porque ele me disse é verdade. Ele pode estar, não, pro Pedro eu preciso dizer essa linha, mas pro outro vereador eu vou pra uma outra linha, que é natural da política aí, você vai tentando descobrir qual é a verdade a partir da confiança do que a pessoa diz, do que a imprensa também repercute. Uma grande coisa que eu aprendi aqui é onde a fumaça há fogo. Então muitas vezes quando sai na imprensa algo, pode até ser mentira, mas tem algum fundo de verdade, tem algo acontecendo para aquele jornalista relatar aquilo. Então esse foi muito o tom da conversa com o prefeito. Eu perguntei muito de agenda legislativa para 2024, 2023. Então, quais grandes projetos nós vamos votar esse ano. Perguntei qual a expectativa dele para 2026, né, da eleição de governador. Falei, beleza, prefeito, você vem para reeleição, tá aí liderando as pesquisas, tá muito forte, mas a grande questão é quem é seu vice, né? Porque 2026 você vem para governador. Aí ele, não, quem disse? Todo mundo falando que eu venho para governador, de onde tiraram isso? Não é uma necessidade. Se eu tiver apoio, se eu tiver aliados, se eu tiver circunstância, eu venho para governador. Se não, fico até o final de 2028 como prefeito tranquilamente. Aí, particularmente, ao meu lado, de que eu acho que é narrativa. Porque é óbvio que o Eduardo quer disputar a reeleição de prefeito e quer disputar a reeleição de governador e quer muito sim. Não é desse jeito que ele quis vender de não. Se tudo der certo, eu vou. Mas se não for, também tô tranquilo. Não vai ficar tranquilo, vai correr atrás, porque é um grande sonho antigo dele. Ele já foi candidato a governador em 2006, muita gente não lembra. Nós lembramos de 2018, quando ele perdeu pro Kinder Ovo, né, pro Witzel. Mas em 2006 ele também já tinha sido candidato a governador. Então imagine que uma próxima disputa é a terceira vez que o Eduardo disputaria a eleição de governador. E o cara vai dizer que não quer? Se não fizesse questão, tinha disputado uma e dado tchau, né? O que foi interessante do papo é que, assim, entender um pouco mais da visão de quem tá no executivo e que tem essa experiência política, de que é importante fazer planejamentos a médio e longo prazo, mas que são tantos fatores e são tantas escolhas e tantas decisões ali a curto prazo que às vezes nem faz sentido e nem vale a pena calcular a médio e longo prazo o que vai acontecer. Acaba sendo uma responsabilidade muito grande ali nas pequenas decisões do dia a dia. Isso acaba tomando muito do tempo dele, da visão dele, e ele acaba pensando menos do que a gente imagina sobre essas questões a médio e longo prazo, porque tudo isso pode mudar. A política é como a nuvem, né? Uma hora desaparece rápido, muda muito constantemente de quem tá no executivo, com a caneta na mão. É um estresse diário ali, mas que precisa sempre pensar
no curto prazo, sem também deixar de pensar nas grandes decisões. Pedro, você que conhece o Eduardo pessoalmente, o carisma dele é meio forçado ou não? Cara, aqui eu vou dar uma opinião muito sincera. Eu acho o Eduardo Paes muito carismático. Vou reconhecer isso aqui. Até a primeira vez que eu fui me encontrar com ele, isso em 2000, antes de ser vereador, 2017, eu acho. Antes de eu ser candidato a deputado estadual, em 2018. 2017, trabalhava com um deputado e eu comentei com esse deputado. Eu falei, olha, o Eduardo Paes, ex-prefeito, me mandou uma mensagem. Queria conversar, trocar uma ideia, então acho que também tem interesse de conhecê-lo. E o que você acha? E ele falou, vai, mas saiba, o Eduardo é muito sedutor, então ele é muito carismático, né? E já tive algumas reuniões com ele, e ele tem sempre um jeito que na minha visão tem sim muito carisma. Algo até eu acredito que o carioca passa muito pano para erros dele por esse carisma de não, mas o Dudu sabe como é o malandro carioca, é o jeito dele e tudo mais. Eu acho que isso é ruim, por um lado. Um carisma de um prefeito é bom porque envolve as pessoas, anima as pessoas, gera uma pauta positiva pra cidade, mas é ruim quando as pessoas deixam de cobrar porque é do jeito dele, cai na lábia dele e tudo mais, mas considero sim uma pessoa, pra ser justo, carismática. Além dos vídeos dele que viralizam, né, aquele jeito dele fazendo, quando você encontra pessoalmente ele também ele já chega fazendo uma brincadeira, ele ironiza os outros, puxa assunto aleatório, então é uma conversa divertida. Tenta te deixar à vontade ali, né? Ele sempre tem uma desculpa por trás, uma narrativa, mas a Maria Helena perguntou aqui se o Paes acha que os moradores da Zona Sul estão satisfeitos com a gestão dele. Não perguntei isso diretamente e também, ainda que ele tivesse dito as impressões dele, não posso passar diretamente, né, dizer o Paes acha isso, acha aquilo, porque, enfim, o cara falou uma conversa privada. Mas conhecendo o estilo do Eduardo, e até umas coisas que ele fala na imprensa, a Zona Oeste, a Zona Norte tem muito mais eleitores do que a Zona Sul. A Zona Sul, se for pensar, tem algo como 800 mil moradores numa cidade de 7 milhões de habitantes. E 800 mil moradores considerando as favelas comunidades, que é uma realidade de eleitor muito diferente, né? Quando a gente fala Zona Sul, costumamos imaginar, né, o asfalto, né, como o eleitor da Zona Sul, que é mais preocupado com ordenamento urbano, mais preocupado com segurança, com conservação, com a pegada turística. Ele, no geral, vai ter umas preocupações por aí, né? O morador da Zona Sul de classe média pra cima não usa, por exemplo, a escola pública, não usa, no geral, a unidade pública de saúde. Então o Eduardo, ele vai focar muito olha, eu tenho outros 6 milhões de eleitores que são muito mais preocupados com os ônibus do BRT, com eu inaugurar uma clínica da família e com eu abrir mais uma escola em Campo Grande, Santa Cruz, Zona Norte e vários outros pontos. E o eleitor da Zona Sul, e eu digo isso até porque o meu eleitor é muito da Zona Sul, é um eleitor muito criterioso, né? Então muitas vezes você vai gastar bastante dinheiro, vai fazer um investimento, esse eleitor continuará insatisfeito, é um eleitor muito criterioso, que é bom, muito bom, e é um eleitor mais ideológico. Então ainda que você entregue para ele eu vou reformar a praça, imagina, eu vou reformar uma praça em Copacabana. Cara, os moradores de Copacabana não vão, alguns podem, sim, mas você não vai ganhar muitos votos em Copacabana com isso, porque o eleitor vai virar e falar, cara, você não fez mais do que a sua responsabilidade, eu pago impostos para isso, e eu vou votar no Novo porque eu sou de centro-direita liberal, eu vou votar no PL porque eu sou bolsonarista, eu vou votar no PSOL porque eu sou de esquerda. É uma região onde, por causa da escolarização, a pessoa não depende de serviços públicos e acaba votando muito mais com base nas suas ideias. Então isso também leva o prefeito a pensar, quem gosta de mim vai votar, quem não gosta não vai votar, eu vou focar em atender, né, uma outra massa muito maior a nível de eleitor da população. É a minha leitura, não é o que ele diz. Maria Helena tá comentando aqui, Maria Helena, como eu disse, é minha leitura, não tô dizendo que tá certa, que tá errada, eu tô dizendo a lógica dele, né? Você tá comentando que são 807 mil moradores que pagam regiamente seus impostos. Olhando pra cabeça do prefeito, que muitas vezes o prefeito vai pensar, não só o Eduardo, quem estiver lá, essas pessoas vão continuar pagando seus impostos e não vão deixar de pagar os impostos por prestar um serviço bom ou ruim, tudo mais. É errado, mas também discordo, e aqui assume uma posição muito clara, essa lógica de que, o morador da Zona Sul paga um IPTU mais caro, então ele tem que ter mais atenção. Paga o IPTU mais caro, e digo isso como alguém que mora na Zona Sul, pagamos o IPTU mais caro, pois temos mais patrimônio, né? Dentro da lógica dos impostos, quem tem mais patrimônio paga mais, quem tem menos patrimônio paga menos. A gente tem que ter um tratamento igual na cidade, mas estou dizendo por que um prefeito acaba não tendo a Zona Sul como a sua prioridade, seja por uma quantidade de massa de eleitores, seja porque muitas vezes em alguns lugares você vai gastar menos para ter mais retorno eleitoral. Galera, aqui falando tom Maquiavel, entendeu? Do que politicamente é melhor, eleitoralmente é melhor, e não do que é ético, do que é moral. Tô falando aqui a minha leitura de quem senta na cadeira. A missão do político não se restringe à reeleição. Concordo 100%, e por isso eu, quem acompanha sabe, faço vários votos aqui dentro da Câmara que eu perco eleitores, porque eu enfrento corporações, porque eu não voto a favor de servidores quando eu considero que não é correto. Então assim, sim, nossa missão
intenção é fazer um bom trabalho e honrar as nossas promessas de campanha. Estou dizendo como muitas vezes outros políticos e prefeitos vão pensar dentro da lógica eleitoral.